Então, uma boa tarde para todos os nossos irmãos. Primeiro sábado deste mês de novembro, dia 7/11 de 2020, dando continuidade aos nossos estudos da primeira semana, sistematizada, irmão Moacir, do Evangelho de Jesus. Nós estamos atualmente no capítulo 12. Este capítulo ele compreende 50 capítulos e estamos analisando os versículos de 1 a 8. Algumas traduções trazem o subtítulo Jesus, Senhor do Sábado, ou Espigas arrancadas em sábado. Então, nós vamos ler o texto, primeiramente, para que possamos dar continuidade às nossas interpretações, conforme a doutrina dos Espíritos tem nos ensinado. Então, capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Lerei os versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi na casa de Deus quando entrou? E comeram os pães da apresentação ou da proposição? O que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes, no templo, profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. E se soubestes o que significa misericórdia, quero, e não oferenda, não teríeis condenados sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, então nós temos essa colocação que está no versículo 1 a 8 do Evangelho segundo São Mateus. Nós agora vamos trabalhar, então, as outras lições de outros evangelistas. Marcos, vamos ler a passagem de Marcos, que está no capítulo 2, versículos 23 a 28. E aconteceu dele passar pelas searas em um sábado. Os seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. E os fariseus disseram-lhe: Por que fazem aos sábados o que não é lícito? Disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e teve fome? Eles que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, dizia-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nós lemos também, no estudo anterior, a passagem trazida pelo evangelista Lucas, que está no seu capítulo 6, versículos 1 a 5. E diz assim, Lucas: E aconteceu de ele atravessar pelas searas em um sábado. Os seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Em resposta, disse-lhes Jesus: Não lestes isso?
o que fez Davi quando teve fome, eles que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e tomando os pães da apresentação, comeu, e Deus que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, essas três passagens que nós lemos, que é a mesma, conforme as características de cada evangelista, nós iniciamos uma leitura interpretativa, mostrando, primeiramente, algumas colocações interessantes conforme as particularidades de cada evangelista. Por exemplo, aquela famosa frase que é dita, que muitos de nós sempre colocamos, que está narrado pelo evangelista Marcos, no versículo 27, que o sábado, ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, essa frase, quem nos brinda com ela é Marcos, o evangelista. Falamos também a respeito do sábado. O porquê do sábado. E aí, vamos observar que os fariseus, ao verem os discípulos de Jesus, que eram os 12 apóstolos, arrancando as espigas em um campo e as comendo, o evangelista Lucas, ele coloca uma palavrinha interessante, debulhando-as com as mãos. Eles chegam para Jesus, eles poderiam ter direcionado diretamente aos apóstolos, mas eles foram diretamente a Jesus. E foram questionar a Jesus não pelo fato deles estarem arrancando as espigas e as comendo, mas simplesmente por estarem fazendo isto em um dia de sábado. Porque o sábado, conforme nós aqui já colocamos e sabemos, era guardado pelos israelitas. Era um dia considerado sagrado pelos israelitas. No estudo anterior, nós fizemos algumas colocações que o sábado ele vai representar muitos aspectos, se nós formos realmente interpretá-lo. Vai se abrir um leque para nós. O primeiro deles, que nós trouxemos, diante daquilo que nós estamos trabalhando, é que ele vai representar justamente o sétimo dia da criação. Lembrando lá no livro de Gênesis, trazido pelo legislador Moisés, os 6 dias primeiros da criação, e no sétimo dia, o dia do repouso, onde é colocado lá no livro. Então, o sábado foi instituído no decorrer ali do encaminhamento dos israelitas no plano físico da terra como um dia de repouso, especificamente após a saída da escravidão do Egito, e durante 400 anos eles ali ficaram submetidos aos egípcios. Após a saída, a necessidade de fazer com que um dia nós pudéssemos voltarmos as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos para algo além simplesmente da matéria. Hoje nós temos esse entendimento desta necessidade de buscarmos uma conexão, uma relação melhor, mas mais aproveitosa com o plano espiritual, coisa que no passado não era realizado, não era feito. E quando o era, nós sabemos de forma bastante deturpada. Então nós estamos observando, eu estou trazendo a ideia lá de Moisés, que no encaminhamento dos povos, onde os israelitas tiveram um papel importantíssimo, porque foi por intermédio deles que nós temos a conceituação do Deus único de forma vulgarizada para todo o planeta Terra, nós vamos observar, então,
que esses preceitos eles foram tomando conotações com o passar do tempo mais radicais por uma certa ala dos israelitas. Chegando ao tempo de Jesus, então, de Moisés até Jesus, passou-se um ciclo, passou-se uma era. E ainda eles continuavam presos a essa questão de guardar o sábado. E aqui no encaminhamento trazido pelos evangelistas, os apóstolos, passando por um campo com Jesus, então vamos observar, passando pelas searas. Searas, ela vai representar campos, não somente um campo, porque se eles tivessem colocado assim, Jesus passando pela seara com os seus discípulos, seria diferente. Então, vamos notar a importância das palavras e da forma como elas são colocadas pelos evangelistas. Todas as traduções trazem searas no plural. Então, nós vamos aí ter a ideia de que não era simplesmente uma seara ou um campo, eram várias. Para que possamos ter melhor o entendimento, em outras colocações do texto bíblico, nós teremos a palavra seara no singular. Ela não estará no plural. Por exemplo, quando Jesus, ele direcionando ao Pai, roga ao mesmo para que envie trabalhadores para a sua seara, e não searas. Então é interessante nós observarmos isso, porque trazem ensinamentos profundos para nós. Mas quais eram essas searas? O que representam essas searas? Onde cada apóstolo ali passando, colhendo as espigas, estavam com fome, iniciaram a alimentação, isto é, a nutrição, primeiramente deles mesmos, para depois realizar qualquer tipo de atividade. Então, nós vamos ter em conta que o texto ele vai nos apresentar, embora fora um fato, que está sendo descrito pelos três evangelistas, ele vai trazer para nós aspectos importantíssimos no que tange à nossa atualidade, no nosso encaminhamento no dia a dia. Mas vamos primeiramente aqui deixar a palavra seara para depois e voltarmos um pouco à questão do sábado. Porque a advertência que os fariseus fazem a Jesus, pelo fato dos discípulos estarem colhendo as espigas e as comendo, era por causa ser o dia de sábado. E aí, Jesus vai trazer para nós, ao responder a eles, uma lição que está lá nas Escrituras Sagradas e que eles conheciam de cor e salteado. Diga-se de passagem, porque os fariseus, lembremos, eram estudiosos da lei. E, como estudiosos, haviam, à época do Cristo, inúmeras seitas farisaicas que buscavam interpretações e que muitas das vezes divergiam essas interpretações de seitas para seitas. Mas aqui no caso, nós não vamos adentrar nessa questão. Vamos apenas pegar a ideia do sábado. Então, ele pode representar também, conforme nós havíamos dito, o fechamento de um ciclo. Por exemplo, a semana ela é constituída de 7 dias. O primeiro dia da semana começa no
domingo. E ele vai terminar no sétimo, que é o sábado. Então, o sábado seria o fechamento de uma semana, o fechamento de uma etapa, o fechamento de um ciclo. E dentro desse fechamento, nós temos a oportunidade de realizarmos uma aferição. O que significa isso? Realizarmos uma análise de como foi a semana. Passar em revista todos os acontecimentos da semana e observarmos o que erramos, o que deixamos de fazer, ou o que poderíamos ter feito. Essa é a ideia. Aferição como uma proposta de fechamento de ciclo para, logo em seguida, iniciarmos uma nova etapa, que significa a nova semana. Porém, à época de Jesus, lembramos, mais uma vez, que esses entendimentos não eram viáveis. Então, Jesus está trazendo para nós uma quebra de uma palavra que é muito comum nos dias atuais, de paradigma. Quebrando um paradigma, quebrando um tabu e abrindo uma nova perspectiva de entendimento em relação ao sábado. E é por isso que ele vai trazer para nós uma lição das Escrituras Sagradas, que nós vamos com calma observar ainda hoje, se Deus o permitir. Mas voltando ao sábado, qual foi o questionamento dos fariseus? O fato deles estarem realizando uma atividade no dia de sábado, o que não era lícito, o que não era permitido pela lei de Moisés, e a lei de Moisés se baseava, se fundamentava no quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, essa lei está baseada, está fundamentada neste mandamento, que é o quarto mandamento, recebido por Moisés no Monte Sinai, que nós conhecemos hoje como um dos 10 mandamentos. Pois bem, passado tanto tempo, nós vamos ter hoje em conta que os apóstolos estavam exercendo ali uma atividade. Quer dizer, então, que se alimentar no dia de sábado era contrário à lei? Ninguém podia se alimentar? Todos nós teríamos que ficar parados, quietinhos, esperando que as coisas chegassem até as nossas mãos, como num passe de mágica? Então vamos ver como que era bem assim, radical, esse tipo de entendimento, de ensinamento proposto pelos fariseus. E aí, Allan Kardec, ele vai ampliar isso para nós ao trazer, dentro das 10 leis morais, uma lição importantíssima relacionada à questão do trabalho, e que nós gostaríamos de trazer para acasalar com a questão do sábado. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 672, 672, aliás, 675, tá? Livro dos Espíritos, questão 675, estamos na terceira parte, onde Kardec está analisando a lei de trabalho. Pergunta: só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Só podemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Resposta: não.
o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, olha a colocação da espiritualidade quando Kardec pergunta se só devemos entender por trabalho as questões de natureza materiais. E eles vão dizer que não, que o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E é interessante essa colocação da espiritualidade para fazermos uma ponte, voltando agora ao texto bíblico, do ensinamento de Jesus e da proposta dele, e mostrando a eles, os fariseus, Jesus mostrando aos fariseus, de que se eles estavam levando este preceito da lei à risca, de forma radical, eles também estavam profanando essa lei. Eles estavam desrespeitando esta lei. Adelano, como assim? Como é que nós podemos entender? Então, vamos voltar a 2000 anos atrás. Vamos imaginar que nós estivéssemos em qualquer região ali da Palestina e fôssemos israelitas. O que acontecia todos os sábados de manhã nas mais variadas cidadezinhas da região da Palestina, seja na região da Galileia, da Judéia, da Pérea ou até mesmo de Samaria, onde haviam sinagogas nas regiões de Samaria. Os judeus ou os israelitas se reuniam em assembleias para estarem dentro das sinagogas, lendo as escrituras sagradas e interpretando as escrituras sagradas. E aí vem a pergunta, de forma atualizada, conforme colocou os espíritos a Kardec. Eles não estavam tendo uma ocupação? Não era uma ocupação? Estar numa sinagoga, lendo a Escritura, interpretando a Escritura? Não era uma interpretação? E não, ou seja, isto é, não era uma ocupação útil que eles estavam realizando? Não para o corpo, mas para o espírito, para a mente, para o sentimento? Então, vejam bem que coisa interessante. Como que Jesus vai trazendo elementos que irão fazer com que nós pensemos, raciocinemos, reflitamos. Então, ele estava querendo dizer aos fariseus que, pelo fato de todo israelita, no dia de sábado, estar dentro de uma sinagoga e eles, os fariseus, ministrando ali as interpretações das leituras mediante as escrituras, não estavam tendo uma ocupação, e essa ocupação não era útil para eles, e não era um trabalho, conforme os espíritos vão dizer a Allan Kardec no dia de hoje, para o nosso entendimento. Então vejam bem que há 2000 anos atrás, Jesus já trazia para nós elementos importantes para serem analisados com muito carinho, quebrando essa forma interpretativa de estarmos presos àquilo que Emmanuel vai chamar de convenções. Convenções humanas. Nós vamos depois trazer aqui a lição de Emmanuel. E aí, na questão 682 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Então, ele agora está falando do repouso. Segundo a descrição de Moisés sobre a criação do mundo,
Voltando agora a essa ideia. Os 6 dias da criação. O sétimo, o que Deus fez, conforme a narrativa, descansou, repousou. Após 6 dias de trabalho, vamos dizer assim, pela semana, temos um dia para repousar, para descansar. Isso é contrário à lei da natureza? É o que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Então, vejam bem que a espiritualidade superior está dizendo a Allan Kardec, na resposta, que o repouso serve para uma reparação do corpo, da fadiga do corpo, após termos um dia ou uma semana intensa de atividades e de trabalhos. Porém, eles continuam. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, olha que coisa interessante, o complemento da espiritualidade na resposta a essa pergunta de Allan Kardec. Se faz necessário repouso também, porque teremos como ter uma maior liberdade, conforme eu havia dito, de fazermos uma reflexão, uma análise de como foi a nossa semana, de como foi as nossas atividades, os nossos trabalhos, e o que podemos e devemos modificar ou mudar para melhorar, de acordo com a atividade que exercemos. Aí, a nossa inteligência estará mais livre, estará, uma colocação deles, em forma de liberdade para agir dentro dessa análise. Fazendo isso, não é uma ocupação que nós estamos tendo, mas não uma ocupação física material, uma ocupação mental, espiritual. E conforme os espíritos disseram, toda ocupação útil é trabalho. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que Jesus estava justamente demonstrando aos fariseus que o sábado ele foi feito para o homem se exercitar na busca da sua relação com o Pai. Após uma semana de atividades, nós temos essa oportunidade de estarmos em comunhão de pensamentos, de sentimentos uns com os outros e buscando justamente fazermos este trabalho conosco. Aí o Emmanuel, ele vai trazer essa interpretação no livro Pão Nosso, quando ele vai analisar essa passagem descrita por Marcos, no versículo 27 do capítulo 2, quando Marcos assim o diz. Olha o que Marcos diz. Disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha o que Emmanuel diz. Está no livro Pão Nosso, capítulo 30, o título da lição, Convenções. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Então, Emmanuel já demonstra para nós que o sábado, conforme está descrito nesta passagem que nós estamos analisando, ele serviu para a organização das convenções humanas no que tange às questões de serviço, de trabalho.
Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados de serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Então, Emmanuel está trazendo para nós que há criaturas ainda no planeta que sacrificam todas as possibilidades de se elevarem espiritualmente. Como assim, Delano? Sacrificam essas possibilidades. Em vez de se alimentarem, de se nutrirem daquilo que servirá como uma proposta a nível moral e espiritual, elas vão realizar aquilo que não convém às suas existências quando tem a liberdade de agir conforme pensam ou acham que tem que agir. Ah, mas isso é contrário à lei? Claro que não. Obviamente que não. Porque cada individualidade ela tem a sua proposta de vida, de encaminhamento, conforme a sua compreensão e a sua percepção do mundo. Mas à medida que nós vamos avançando dentro das reencarnações, nós vamos observando uma necessidade de nos alimentarmos ou de termos agora uma nutrição diferente. E termos um dia para justamente buscarmos um serviço, né, uma ocupação nesse sentido de fazer com que a nossa mente e os nossos corações despertem para a realidade espiritual. Os espíritos, dizem Allan Kardec, que é uma ocupação útil, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje é sábado, último dia da semana. Estamos fechando a semana para amanhã iniciarmos uma outra semana, uma outra etapa, um outro ciclo. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de repensar todos esses valores e fazer uma meditação de como foi a nossa semana, para que as coisas boas continuemos a fazer, a realizar, e as ruins, termos a humildade de refletir realmente aquilo que foi ruim, para não cometermos de novo os mesmos erros na nova semana que vai iniciar, ou na nova etapa que vai se apresentar para nós. Então, Emmanuel colocou aqui, ninguém ignora o lado útil das convenções. Então, vejam bem, essas convenções, elas têm uma utilidade? Tem. Claro que tem. Se assim não fosse, Deus não permitiria. Mas ele coloca, a maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Então, ele vai relacionar para nós, na lição, que há muitas criaturas que vão atender às convenções puramente humanas numa total desobediência às leis de Deus. E aí ele coloca uma frase que eu achei muito interessante. O Marcos registra: o sábado foi feito por homem, e não o homem por causa do sábado. E olha o que Emmanuel diz. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Olha que interessante. Então, o planeta que nós habitamos, ele foi edificado
para receber espíritos num processo de evolução. E se hoje nós estamos neste planeta, nós temos que agradecer imensamente a Jesus, que através da sua misericórdia tem nos permitido avançar. Então, se nós estamos aqui, é porque o planeta ele foi criado para nos receber. Para nos receber. É o que Emmanuel está mostrando conforme Marcos nos ensinou. Pois bem, então Jesus ele faz essa advertência aos fariseus, já há 2000 anos atrás. Só que não é somente isso. Porque logo em seguida, a essa interpretação que nós demos, ele vai colocar para nós algo interessante que é a respeito de Davi. Que está nos versículos 3 e 4, do capítulo 12 de Mateus. Ele, porém, lhes disse. Então, Jesus está dizendo aos fariseus que eles não leram nas Escrituras o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhes era lícito comer, nem Davi, nem aqueles que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Mas por que Jesus diz isso? Qual o dia que Davi chegou para comer esses pães? No sábado. Olha que coisa interessante. Então, Davi chega à casa de Deus no sábado, com fome, tendo necessidade. Ele e aqueles que estavam acompanhando ele. Jesus está fazendo com que os fariseus analisem, reflitam e busquem uma interpretação mais, digamos, espiritualizada desta passagem das Escrituras. O mesmo ele está pedindo para todos nós. Porque é muito comum nós ainda esbarrarmos nas mais diversas passagens do texto bíblico e não termos uma compreensão mais ampla daquilo que o texto quer nos passar, quer nos informar, quer nos dizer. Nós vamos lembrar aqui que lá no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus abre para nós um leque muito grande ao dizer: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa fala dele, ele está direcionando aos saduceus, que era uma outra seita do povo de Israel. Mas essa fala, ela abrange para todos nós na humanidade. Então, muitos de nós ainda erramos ao buscarmos certos tipos de interpretações que não condiz com uma realidade essa moral espiritual. Então, o objetivo da doutrina espírita agora é fazer com que nós busquemos essa análise. Então, quando o evangelista Mateus traz para nós, iniciando naquele tempo, o que ele quer dizer com isso? Então, ele está mostrando que Jesus estava passando pelas searas
do mundo. Então vamos ampliar o contexto. Que tempo foi esse que Jesus passou pelas searas do mundo? Lembrando que esse tempo ele tem um início, um meio e um fim. Porque o tempo ele está relacionado dentro do finito. Nós já estudamos isso. O tempo ele é relativo, não é absoluto, porque ele está dentro do finito. Ele tem início, ele tem meio, desenvolvimento, ele tem fim. E quando chega-se o fim de um tempo, abre-se um novo tempo, que vai ter um início, um desenvolvimento e um fim. Nós falamos muito disso quando estudamos as eras, os ciclos. Para compreendermos melhor, nós estamos na semana. Hoje é o fim de uma semana, sábado. Ela teve início. Quando? Domingo. Teve um desenvolvimento. Hoje é o fim de um tempo relativo. Amanhã é domingo, primeiro dia da semana. Inicia-se uma nova semana, um novo tempo. Vai ter o seu desenvolvimento e vai culminar no sábado, fechando. Essa é a ideia. Mateus está trazendo para nós essa ideia. E qual que é a importância disso? Ele vai representar, conforme cada semana, cada fechamento de ciclo, cada era, o momento oportuno, adequado de cada coração diante das oportunidades que ele está realizando e que ele terá como reavaliar essas consequências diante do aproveitamento de cada uma dessas oportunidades. Então, naquele tempo, a humanidade estava recebendo o Cristo planetário no planeta. Foi uma única oportunidade. Qual foi o aproveitamento da humanidade ao receber este Espírito que esteve entre nós fisicamente falando? Qual é a oportunidade que hoje nós estamos tendo diante de um tempo em fazer com que este ensinamento trazido por esse Espírito possa realmente chegar a uma época que vai estar representado aqui pelas espigas como época de colheita. Então veja bem coisa interessante, a imagem. Jesus passando pelas searas. Qual seara? Uma? Não. De todo o planeta. Jesus está passando por todo o planeta. Todas as searas que representam o nosso planeta. Quais são elas? Nós podemos aqui dizer hoje as religiões, as ciências, as filosofias. Tudo aquilo onde o ser humano é chamado a exercer uma atividade, Jesus está passando por esta seara. Porque as searas são inúmeras. E o que ele vai dizer, conforme nós lembramos? Rogarei ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. É uma seara diferente. Então, nós temos as searas do mundo e nós temos a seara de Deus.
trazida por Jesus. Olha que coisa interessante. E na seara de Jesus, os trabalhadores são poucos. Já as searas do mundo, elas estão dentro daquilo que Emmanuel nos chama a atenção no livro Pão Nosso, no seu capítulo 30, Convenções. Estarão de acordo com as convenções puramente humanas. Então, quando os fariseus chegam a Jesus e afrontam o mestre porque os apóstolos estavam arrancando as espigas para comer, porque era sábado. Porque dentro de uma convenção humana, institucionalizada por eles, numa falsa interpretação da lei, estavam radicalizando, mostrando que isso não era lícito. Mas Jesus os lembra que eles mesmos profanavam esse mandamento, conforme nós trouxemos no Livro dos Espíritos, que aos sábados, nas sinagogas, era o dia dos israelitas se reunirem para ler e interpretarem as Escrituras. Era uma ocupação que estavam tendo. Só que essa ocupação não estava ligada à matéria, e sim ao espírito. Só que há 2000 anos atrás, ter esse entendimento, ainda para muitos corações, para nós mesmos que talvez estivéssemos lá, não era viável. Mas voltando aqui a Davi, eu gostaria de relembrar a todos algo muito importante. Quem foi Davi? Nós sabemos que Davi foi um rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Quem foi o primeiro? Saul. Então, isso está descrito lá no primeiro livro de Samuel. Então, nós estamos observando aqui um encaminhamento dentro do tempo onde os espíritos vão ocupando dentro das searas e com o aproveitamento que eles vão tendo dentro dessas searas, eles vão colhendo mediante as suas próprias reencarnações. Davi, ele era de uma das tribos de Israel. Qual tribo? A tribo de Judá. E Saul, que foi aclamado como o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Só que aconteceu algo interessante. Quando Davi ele passa a integrar o exército de Saul, sendo da tribo de Judá, nós já estudamos isso, nós estamos apenas aqui resumindo a história para entendermos o porquê de Jesus ter falado aos fariseus sobre Davi. Davi começa a se destacar, a se evidenciar nas guerras. À época, nós sabemos, haviam inúmeras guerras, mas guerras mesmo, de luta corporal, de espada com espada, de homem para homem. E Davi começou a destacar. E entre os filisteus, então estou narrando rapidamente, tá? Os filisteus, eles tinham um soldado que era muito temido e que ninguém ousava enfrentá-lo, pessoalmente falando. Golias. Então, todos conhecem a história de Davi e Golias. Pois bem, em uma dessas guerras, entre os israelitas e os filisteus, foi proposto o seguinte:
para que não houvesse muitas mortes, que fizesse apenas uma luta do melhor soldado dos filisteus contra o melhor soldado de Israel. Quem ganhasse, então, aquela parte onde eles estavam buscando ter a supremacia, porque as guerras eram realizadas por causa de territórios, por causa de terras, de localidades realmente, do ponto de vista geográfico, Israel aceitou. E quem ia combater Golias? E aí vem as discussões, os conselhos, aquilo tudo, e o nome de Davi foi colocado. Davi. E aí, Saul, como Davi? Golias era um gigante perto de Davi. Davi era um rapazinho, quase que um menino. Lembrando que Davi, ele era pastor, ele não era guerreiro. Então, quando ele foi integrar o exército de Saul, ele teve que sair da casa dos pais, onde ele exercia a função de pastoreio. Ele era um pastor de ovelhas. E teve que aprender táticas de guerra. E ele aprendeu. Porém, na luta contra Golias, Davi venceu. Narra-nos o texto bíblico. E a partir deste momento, Davi passou a ser visto com outros olhos por todo o Israel, a ponto de fazer com que Saul ficasse enciumado, encolerizado, por causa do orgulho e da vaidade, da soberba que Saul se permitiu se encarcerar. E Samuel, o profeta, diversas vezes chamou a atenção de Saul por causa disso. E chegou um dia, isso está narrado lá no livro, no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 18, tá? Para quem quiser conhecer a história, primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 18. Houve um dia lá no acampamento, então, à época não tínhamos cidades, estamos lembrando, não tínhamos cidades e nem o templo ainda havia sido construído. Nós fizemos essa lembrança no estudo anterior. O templo de Jerusalém, ou o templo que representaria a casa de Deus para todo o Israel, ele passou a ser construído pelo filho de Davi, Salomão. Salomão. Davi, a essa época, nem era casado ainda. Ele era um jovem. E ele começou a ser aclamado por todo o Israel. Saul ficou encolerizado. Esse menino, daqui a pouco, vai tomar o meu posto. Ele vai ser querer. Ele vai querer ser rei no meu lugar. Aí já sabe, né? A natureza humana. O orgulho humano. O orgulho ferido. O que ele quis fazer? Eliminar Davi. Matar Davi. Para isso, ele foi construindo tramóias para onde Davi estivesse, ele pudesse ser morto. Não pelos inimigos, pelos próprios israelitas, a mando de Saul. Então, lá no capítulo 18, o trem chegou no limite quando Saul, observando a dança das mulheres israelitas, dentro das tradições do povo de Israel, elas começaram a cantar assim: Saul derrubou 1000 homens. Davi derrubou milhares de 10.000 homens. E passavam a cantar e a falar de Davi na frente de Saul. Aí que ele ficou enlouquecido de raiva. E aí ele fez uma trama para matar Davi. Chamou um conselho particular, só que teve o seguinte: Davi ficou sabendo. E ao saber,
ele vai conversar com o filho de Saul, que era Jonatas, que gostava imensamente de Davi a tal ponto de tê-lo como um irmão de sangue. Jonatas, filho de Saul, fazia tudo por Davi. Isso também deixava seu pai furioso. Deixava seu pai muito furioso. E aí, quando ele fez essa tramóia, Davi ficou sabendo, ele combinou com Jonatas para então sair do acampamento, da presença de Saul, na região que se encontravam, para que Saul não pudesse cometer esse desatino. E após alguns dias de viagem, está descrito no livro 1 de Samuel e no livro de Crônicas, Davi chega à cidade de Belém. Olha que coisa interessante. A cidade de Belém, ela está localizada na região da Judéia. Lembrando que foi na cidade de Belém que Jesus nasceu. E Belém está próximo a Jerusalém, onde fora construído o templo. Ao chegar na cidade de Belém, ele então procura a casa de Deus. Como que era essa casa de Deus? Era uma tenda. E nessa tenda havia o tabernáculo, que era representado pelas 10 leis, os 10 mandamentos. E dentro da tenda, os sacerdotes que foram constituídos por Moisés, que eram representados pela tribo de Levi, eram os levitas, somente os levitas poderiam se tornar sacerdotes, eles se revezavam nas atribuições pertinentes ali, à guarda dos 10 mandamentos e da tenda, que representava uma espécie de santuário da casa de Deus. Tá? Davi chegou lá como fugitivo de Saul, porque Saul queria o matar, mas os sacerdotes não sabiam disso. E Davi chega com fome, com necessidade, ele e aqueles que o acompanhavam, ele tinha uma guarda também, amigos fiéis a ele, que souberam do acontecido e fugiram com ele, para não serem mortos também, juntamente com ele. Ele pede de comer porque estava com fome. Estou com fome. Aí o que os sacerdotes dizem a Davi? Nós não temos pão comum. Temos apenas os pães da proposição, que eram pães consagrados por eles, os sacerdotes. Eram os próprios sacerdotes que faziam esses pães, e esses pães eles eram colocados todo sábado, juntamente ao tabernáculo, que representa a arca, onde estava contidos os 10 mandamentos, numa mesa amplamente preparada. E sabem quantos pães eram colocados todos os sábados? 12 pães. Eram feitos 12 pães. Esses pães eles eram preparados durante a semana, eles eram cozidos no último dia, na sexta-feira, e no sábado eles eram terminados e colocados na tenda. E quando eles colocavam os pães novos, os pães quentes, para substituir os 12 pães que ali se encontravam,
os sacerdotes comiam os 12 pães que retiravam. Quando Davi chega, eles já haviam feito isso. Eles já haviam substituído os 12 pães por 12 pães novos, e eles só poderiam comer esses pães no outro sábado, quando fossem substituídos de novo os 12 pães. Então, eles comiam repartindo os pães entre eles, os sacerdotes. Davi chega com fome e pede de comer, e não temos pão comum, só temos os pães da proposição. E aí, o que os sacerdotes fazem? Negam Davi o pão? Ia deixar Davi morrer de fome? Eles, então, pegam os pães da proposição e entregam a Davi. Davi reparte os pães com seus soldados. Jesus está fazendo essa referência aos fariseus, naquele momento. E aí, depois, no encaminhamento da história, Saul se suicida. Olha que vejam bem. Saul se suicidou. E Davi é aclamado o novo rei de Israel, depois do suicídio de Saul, como o novo rei de Israel. E aí tem toda a história, a epopeia de Davi, com os filhos, com Salomão, e uma série de outras coisas que não vêm ao caso. O que nós estamos querendo frisar aqui é que Jesus está demonstrando que houve um tempo em que Davi, que não era rei ainda, mas iria ser coroado rei, se alimentou, se nutriu dos pães que eram destinados a Deus, era uma espécie de oferenda a Deus. Agora vamos voltar. Por que esses pães eram destinados como uma espécie de oferendas a Deus? A Deus. Porque quando os israelitas, os hebreus, saíram do Egito, durante 40 anos no deserto, eles se alimentaram, se nutriram do maná. Em obediência, mostrando o compromisso deles com Deus, por Deus terem nutrido eles agora ofereciam os pães que fora pedido por Moisés, numa inspiração do alto, que esses pães sempre estivessem presentes, próximo à Arca da Aliança, com todos os artefatos. Isso tudo está registrado nos livros de Êxodo, Números e Levítico. Ok? Que eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Depois nós vamos fazer uma analogia com os 12 apóstolos. Olha que coisa interessante. Quem estava arrancando as espigas para comer? Os 12 apóstolos, representando cada qual as 12 tribos de Israel. Jesus estava sendo aclamado pelo povo para ser rei de Israel. Da mesma forma que Davi foi aclamado. Só que o que Saul fez? Planejou a morte de Davi. O que os fariseus fizeram com Jesus? Promoveram a morte do mestre, que era da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, Jesus está mostrando para os fariseus um acontecimento, e esse acontecimento iria se repetir com ele. E os apóstolos teriam uma representação muito importante, porque diante de todas as searas do mundo, e o judaísmo foi uma seara do mundo, ela não estava em obediência aos preceitos de Deus conforme deveria estar.
Então, ele seria substituído. E quem agora iria propor essa mudança? Jesus, mostrando a verdadeira seara que os apóstolos teriam que debulhar com as mãos, conforme a narrativa de Lucas, com referência a essa passagem. O trabalho dos apóstolos na implementação da Boa Nova, que hoje sabemos ser o Evangelho de Jesus, foi realmente um trabalho de debulhar com as mãos a mensagem, para que essa mensagem germinasse, desenvolvesse e hoje pudéssemos colher os frutos desta mensagem. Jesus está mostrando isso a eles, os fariseus. E que o tempo, voltando ao tempo, o tempo, diante dos ciclos, diante das eras, iriam processar este trabalho. Este trabalho. Conforme está descrito em uma passagem pelo evangelista Marcos, que eu gostaria de trazer aqui. No capítulo 4 de Marcos, O Delano, ao ensino... Sim. só um Pode minutinho, falar, porque eu não Célio. entendi. Não, só queria que você repetisse um pedacinho final aí que você diz assim: Jesus mostra que seriam novos tempos diante das eras, e o que mais eu não entendi que você falou. Eu voei aqui, desculpa. Tá certo. Jesus está mostrando... O que aconteceu ali? Os fariseus, eles estavam presos a uma convenção puramente humana em relação ao sábado, onde sábado não era lícito fazer nada. Ó, então, o que Jesus está propondo? Uma lição descrita nas Escrituras, onde Davi não era rei, mas estava sendo aclamado para ser rei. Saul estava planejando a morte de Davi. Davi foge de Saul. Chega à cidade de Belém. Na cidade de Belém, ele então vai à casa de Deus, que não é o templo, era uma tenda, e pede alimento porque estava com fome. Havia 12 pães feitos pelos sacerdotes como uma oferenda a Deus pelo fato de quando eles saíram do Egito, pelo processo da escravização, eles durante 40 anos comeram do maná no deserto. Então era uma espécie de simbolismo, vamos dizer assim, que os israelitas faziam todos os sábados ao colocarem 12 pães no templo. Então, esse preceito ainda era realizado à época de Jesus. As tradições foram mantidas. Todos os sábados haviam classes de sacerdotes que eram distribuídas em 24 classes. Depois essas classes elas foram distribuídas por Davi, quando ele já estava como rei, onde os sacerdotes tinham atribuições no templo. Então, o que Jesus está demonstrando aqui aos fariseus? Que o tempo ele vai reposicionando todas as coisas para o aperfeiçoamento do espírito, mediante ao aproveitamento que esse mesmo espírito deve ter. Esse tempo será representado pelas eras. Então, houve o tempo de Moisés, houve o tempo de Davi, agora nós estamos dentro de um tempo único, onde Jesus está presente. Ele estava sendo aclamado como o rei de Israel. O que os sacerdotes, doutores da lei e fariseus planejaram? Matar Jesus, da mesma forma que Saul planejou matar Davi. Adiantou? Não, porque Davi foi rei. Adiantaram matar Jesus? Do ponto de vista humano, sim.
porém não espiritual. Porque Davi foi rei humano, não rei espiritual. E Jesus está mostrando para nós que o verdadeiro reinado, a verdadeira realeza, não é a terrena, é a espiritual. A realeza que ele é realmente o rei. E queria justamente defrontar os preconceitos, as convenções humanas, para que a sua seara, diante das inúmeras searas do mundo, pudessem realmente processar a germinação dessa semente. Então, quantos apóstolos... Beleza, deu a ideia. Deu a ideia, né, Celinha? Então, quantos apóstolos... Vejam bem que imagem. Nós estamos no capítulo 12. No capítulo 11, aqui, na ordem cronológica de Mateus, no capítulo 11 de Mateus, nós observamos que Jesus está fazendo referência a João Batista, mas nenhum dos 12 apóstolos estavam com Jesus. Nenhum. E por que não estavam? Porque Jesus, no capítulo 10, haviam feito o quê? Haviam enviado os apóstolos para pregar a sua mensagem às mais variadas cidades. Aí nós temos o capítulo 11, onde Jesus, falando à multidão, na cidade de Cafarnaum, chegaram discípulos de João Batista e ao desenvolvimento lá. Voltando agora no capítulo 12, ao reencontro de Jesus com os apóstolos na seara. Conforme está escrito. Olha que coisa interessante. Passando naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome. Que fome era essa? Eles estavam retornando, vamos dizer assim, dentro dessa ordem cronológica, tá? De Mateus. É claro que aqui é todo um contexto em cima disso. Estou pegando essa ordem cronológica, dando a ideia. Os apóstolos chegando com fome, que fome era essa? Fome física? Sim, mas a espiritual era muito maior. Porque olha as dificuldades que eles tiveram de levar essa mensagem de Jesus. Então, a fome espiritual, ela é muito maior do que a fome física. Porque a fome física, nós vamos lá, servimos de um alimento, saciamos e pronto. Por um tempo. Diga-se de passagem. Porque, passado algumas horas, a fome retorna. E o que Jesus nos propõe? O pão da vida. Mas isso é outros capítulos, que nós vamos depois adentrar. Então, apenas eu abrir aqui um leque para mostrar que Jesus está fazendo uma referência aos fariseus dele mesmo, e que a verdadeira seara agora é a que ele está instituindo, e que se eles, os fariseus, não compreenderem isso, eles serão como que engolidos, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, pela ação do tempo, porque o tempo terá um término, mediante o encaminhamento normal das horas, semanas, meses, anos, séculos e milênios. E que se nós não aproveitarmos bem o nosso tempo, nós teremos as consequências mediante as nossas ações. Então, o que os apóstolos estavam fazendo? Eu vou me servir do alimento, porque eu estou com fome. Mas quem está dando depois a eles o verdadeiro alimento? Jesus. Ao repartir de forma simbólica 12 pães na Santa Ceia. 12 pães na Santa Ceia. Mas nós vamos fechar por hoje, agradecendo a oportunidade, lembrando a todos que nós ainda vamos voltar às lições, porque nós teremos que falar do Filho do Homem,
Jesus como o Senhor do sábado, e aquilo que não ficou ainda explicado e compreendido, nós vamos retornar para fazer as colocações necessárias. Ok? Então, vamos fechar por hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Lembrando que no terceiro sábado estaremos de volta, trazendo ainda os versículos 1 a 8 do capítulo 12 de Mateus. Uma boa noite para todos. É com você agora, Neide. Ah, Delano, que estudo maravilhoso, viu? Nossa, eu mergulhei de cabeça nessa história, cara. Que trem bom. Nossa, fantástico, viu? Emocionante. A gente conhece a história de Davi e Golias, né? Golias que tinha o cabelo que foi cortado. É Não, ele? esse é Sansão. Esse é Ah, Sansão. Sansão e Dalila, é outra coisa. É outra coisa. Mistura não, Neide. Eu fiquei me lembrando, menino, mas é fantástico, sabe? Eu fiquei assim, tentando ir lá, sabe? Estar lá, naquele tempo. Nossa, eu adorei, foi muito bom. Jesus te abençoa muito, viu? Eu gostaria de ler, isso está onde? No Velho Testamento, essa história? Tá no livro de Samuel e no livro de Crônicas. Se você quiser, depois eu vou passar então no grupo Irmão Moacir as referências certinhas, tá? Dessa história que está descrita. Muito bom. Okay? Aí eu vou passar as referências, vão lá, abrem o Velho Testamento e fazem a leitura com calma. Inclusive, eu vou passar outras referências que está lá dos pães da proposição, que estão 12, que eram sacerdotes que faziam, e que tinham que estar de forma perpétua, permanente, né? Durante todos os sábados. Então, vejam bem, era uma tradição. Todos os sábados, os sacerdotes, eram eles que faziam os pães, substituíam por os pães, e eles, ao substituírem, comiam os velhos e colocavam os novos. Então, olha que interessante. Olha a ideia interessante. Então, quando Davi chega, os sacerdotes já haviam comido os pães e colocou o novo. Mas quem que vai comer o pão novo agora? Davi. Ele está comendo um pão novo. O que Jesus está representando para nós? Não é o pão novo? Daquele que é o... Então, olha como que a história vai sendo trabalhada e amarrada. Entendeu? E a ligação que tem entre essa história aí de Davi, esses apóstolos, e depois Jesus, né? A mesma situação, o planejamento da morte, o reinado. É porque Davi, ele é da tribo de Judá. E Jesus é também da tribo de Judá. Por isso que é muito comum a gente ouvir assim, a raiz de Davi. Né? É por causa dessa referência. Uma maravilha, viu? História empolgante. Muito bom. Bom mesmo. Muito obrigado, viu? Minha turma, meu grupo, meus amigos. Até o Nestor está aí hoje, Nestor? Isso, menino, isso, Nestor presente. Eu fiquei surpresa de ver que o Nestor estava aí. Que ótimo. Primeira vez. Que bom. Esperamos que ele volte, né, todos os sábados, que ele esteja com a gente. Esse estudo é muito bom. Segunda vez. Semana passada ele estava também. Ah, mas eu não vi, não. Estou lembrada, não. Estava? É porque semana passada foi pelo YouTube. Estava, Neide. Foi pelo YouTube. Até não chamou atenção. Verdade, verdade. Tem razão. Desculpa, Nestor. Muito bem. Eu pensei que era 5h30, então eu entrei atrasado. Pois é, 5h30 foi até sábado passado, que era por causa da programação dos meninos, né? Da juventude, dos jovens. Eles tinham também um programa, né? Que estava sendo apresentado pelo YouTube. Então, nós estava começando 5h30, que era para dar tempo de todo mundo que quisesse participar, né? Da festividade também pudesse. Então, foi isso. Foi no YouTube. Então, gente, já vamos mais uma vez de agradecimento, agradecer a Jesus por esses minutos preciosíssimos, muito importantes para todos nós, para a gente adentrar na história da humanidade, digamos assim, na história dos cristãos, na história do nosso mestre amado Jesus. É muito gratificante, viu? Muito mesmo. Nós agradecemos a Jesus, rogamos a Ele bênçãos e luzes para o nosso irmão Delano, que tem esse conhecimento, que passa para nós, e que nós possamos fazer proveito, possamos guardar na memória e passarmos para outras pessoas quando houver oportunidade, for possível. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos do Cantinho, os espíritos trabalhadores, tarefeiros. Obrigada a todos vocês que participaram, que estão aí presentes, ficaram caladinhos, mas a gente sabe que todo mundo estava atento, porque a história é empolgante e nos prendeu realmente. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos conceda uma boa semana, com muita paz,
harmonia, saúde, equilíbrio, que nós possamos estar sempre juntos para esse aprendizado. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom domingo para todos. Mais uma vez, boa noite. Tá? Então, só refrisando, aí depois eu vou postar no grupo do irmão Moacir as referências, aí você vai lá no Velho Testamento e faz a leitura. Isso é muito bom, importante. Muito Faça bom, isso. Delano. Nossa, Delano. Que viajei, todo mundo. Delano. Viajei aqui, viu? Com Deus. Tá no Telegram? A partir da manhã tem Telegram, Delano? Tem, eu vou postar no Telegram também, o estudo que eu gravo. Amanhã, né? Eu sempre gravo. Eu faço a gravação, está sendo gravado no YouTube, vai ser posto no YouTube, e eu faço a gravação de áudio, Telegram. A gravação do áudio, eu acho ela melhor, a gente escutar melhor no áudio do que no YouTube. Eu prefiro escutar no áudio, acho que é melhor. Mas eu vou postar no Telegram, tá? A partir de amanhã, viu, Denise? Tá, ô, Delano, excelente estudo, viu? Amei, viu? Gratidão, viu? Todo mundo deve virar cadeira com você hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau para vocês. Tchau, Tchau, mais. Neide, beijinho. Tchau, Neide. Tchau, querida. Beijo. Nós estamos sem vídeo, Neide. Eu queria mostrar minha carinha aí para você, mas não tem jeito. Tá com a carinha mudada? Se mudou alguma coisa? Não, é porque o vídeo nosso está com problema, não tem jeito de mostrar, só áudio, só. Estou perguntando se você mudou o visual. Você mudou o visual? Ah, cortei o cabelo, né? Eu também. Cortei o cabelo. Você também cortou, né? Você tá ótima. Perfeito. Ô, gente, ó, beijinho para vocês, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, viu, Delano? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.